Aleluia. Aleluia. Aleluia ao Cordeiro. Aleluia ao Cordeiro. Aleluia. Preste bem atenção aqui, irmãos. Nós gostamos do fogo. Os crentes gostam do fogo. Ele gosta do fogo na camiseta. Olha aí, nas vestes, a chama, passando ali o fogo e cantando incendeia. Mas você já ouviu contar alguma história de alguém que teve uma experiência trágica com fogo? Eu quero dizer algo a você, porque esse incendeio aí é profético. Porque eu quero trazer uma mensagem que vai abençoar você hoje. E o título dela é Marcados pelo Fogo. Ei, não é por um congresso, não é por uma conferência, não é por um culto. Por que não por toda a vida? Por que não por toda a vida? Não é por fora, não é na veste, não é no carro, não é no slide, não é na música, é no espírito, é na alma, é incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Muitas vezes nós falamos muito sobre o fogo e esquecemos que pessoas morrem pelo fogo. O mesmo fogo que desceu em Levítico capítulo 9, versículo 24, e queimou as ofertas do tabernáculo, foi o mesmo fogo de Levítico capítulo 10 que fulminou Nadab e Abiú. O mesmo fogo que incendiou os apóstolos em Atos capítulo 2 foi o mesmo fogo que matou Ananias e Safira em Atos capítulo 5. Não é dois fogos, é um fogo só. Eu quero dizer para você, esse símbolo, ele está na Bíblia, e ele é um dos símbolos do Espírito Santo. É por isso que o crente gosta dele. E só se esquece, então eu já vou dar um alerta para você: não brinca com fogo, irmão. Não brinca com fogo. Talvez você já deu essa instrução para uma criança, né? Cuidado, brinca com fogo, vai fazer xixi na cama. Mas tem muita gente que brinca com fogo e não faz só xixi na cama. Ele simplesmente desaparece, porque com fogo não se brinca, ainda mais com o fogo do Espírito. É sério. Pode sentar. Pastor, só me assusta-se. Calma, fica tranquilo. Eu estou consciente da mensagem que eu carrego hoje. Eu relutei com esta mensagem. Falei: Senhor, tem tanta coisa, Pai. Eu sei, Senhor, olha o título, eu creio em milagres. E nós fomos impactados e ainda seremos, pelo poder de Deus, o fogo do Espírito. Ontem o bispo ministrando aqui, quantas pessoas foram curadas, quantas ainda serão, quantas estão sendo curadas, porque ele falou aqui que há curas que não são instantâneas. Eu não conversei com a pastora Mara, minha esposa. Ainda bem que nós não conversamos sobre o que íamos ministrar, senão eu teria mudado. Ainda bem, pastora Regina, apóstola Regina, ainda bem, porque o Espírito Santo, ele quer incendiar a gente hoje. Preste bem atenção aqui. Toda vez que você vê esse símbolo, as irmãs aqui dançando, expressando gratidão, e essa camisa com fogo, uma chama, e a chama ali passando, o irmão louvando, e você cantando: incendeia, incendeia, incendeia. Agora preste atenção, lembra aí uma característica do fogo:
Uma. Quente. Ah, pastor, eu pensei que o fogo era geladinho. Não, fogo é quente. Quem aqui já teve uma experiência com fogo hoje, dia de hoje? Levanta a mão assim. Hoje. É porque você então não viu o sol, né? Porque o sol é fogo. E está claro aí por causa do fogo, ele queima. Está lá. É porque talvez você não acabou de comer alguma coisa hoje, porque se você comeu, a experiência com fogo foi real. Porque aquela comidinha quente, ela foi aquecida pelo fogo. Todo dia nós temos experiência com fogo. Todos os dias. E eu quero trazer uma mensagem aqui com base em Atos capítulo 3. Não tem nada novo para você que é crente. E para você que não é crente, você vai virar crente hoje em nome de Jesus. Esse fogo vai pegar você. Tem quando você está... Às vezes a gente não tem tanta convicção da mensagem, mas essa daqui não tem como fugir dela. Porque o Espírito Santo falou, meu filho, é essa daí mesmo. E eu não estou aqui para apagar o fogo. Não. Mesmo porque eu não posso nem acender, nem apagá-lo. Você também não pode acender, que se chegar com fogo estranho, como Nadab e Abiú, vai ser fulminado pelo genuíno fogo. Agora, você pode apagá-lo. Porque a Bíblia diz, não apagueis o Espírito. Não é apagar de diminuir a grandeza e a soberania de Deus, mas não deixar ele fluir. Você falou que o fogo aquece. Qual outra característica do fogo? Pelo menos uma aí. Mais uma. Ilumina. Boa. Olha aí, que está clarinho ainda, né? Por causa do sol. O sol está lá, clareando. Ilumina. A pastora Mara estava dizendo aqui que Lucas capítulo 8, quando Jesus vai falar, ele fala, você não pode acender uma candeia, acender uma lamparina e colocar debaixo de algum lugar. Você coloca ela no velador, coloca no lugar alto. Olha onde que estão as lâmpadas daqui, no lugar alto. Então, além de aquecer e iluminar, o que o fogo também faz? Uma característica do fogo. Ele está sempre em movimento. Pastor, uma vez eu vi um fogo parado, só se for na foto. Na foto ele está parado, mas na real ele não está parado. O fogo está em movimento. Mas se você já sofreu algum acidente doméstico com fogo, ele também marca. O fogo marca. O fogo deixa marcas na gente. E se você já colocou alguma madeira no fogo, você vai ver que o fogo também transforma. Aquela madeira não volta nunca mais, não tem como mais ela voltar a ser madeira, ela virou carvão. A estrutura química dela mudou. E muitas vezes nós estamos tendo contato, olha só quanta coisa extraordinária temos vivido aqui e ainda vamos viver. Mas será que depois disso, isso está causando transformação na nossa vida? Irmãos, eu gosto do fogo. Para você que não me conhece, eu vou me identificar, sou João Passarinho, esposo da Mara Passarinho. Eu reconciliei nessa igreja no ano 2000. A pastora Regina foi que cuidou de nós. Na época o pastor Cândido estava aqui, mas ela era responsável pela área e ela cuidou da gente. E junto com os anjos estava cuidando, e como diz o pastor Cláudio Duarte nas brincadeiras que ele faz, eu acho que os anjos que cuidou da gente naquele tempo, eles estão tudo de férias agora, que Deus deu férias para ele. Nós ficamos até 2004 aqui, fomos alimentados. Foi aqui que nós começamos a nossa trajetória, foi aqui que alguém acreditou em nós. E eu ministrei esses tempo atrás, aqui esse dia, nós ministramos aqui também no congresso que teve aqui. E eu conversando com alguns irmãos, tem alguns caminianos ali também. Alguns vieram ontem, outros vieram hoje. Caminianos, esses são os irmãos lá da IBN Caminho. Eles são crentes também, pode ficar tranquilo. Eles têm a cara feia, tudo crente. Olha lá. Obrigado por vocês terem vindo. Alguns irmãos não puderam vir hoje, virão à noite, outros vieram ontem. Mas funcionou, está vendo? Cuidar. Funcionou, pastora, porque hoje nós estamos ali pastoreando pela graça de Deus. Uma igreja do Senhor ali, é um tabernáculo, na verdade, que ainda vai ser construído o templo lá.
E nós estamos lá, batalhando. Lá nós não temos esse privilégio como vocês de terminar, fechar a porta e ir embora. Porque lá não tem porta. Então lá tem que guardar as coisas todas as vezes, então monta e desmonta. E lá nós chamamos os irmãos de coatitas, que eram aqueles descendentes de Coate que eram responsáveis por desmontar o tabernáculo. Lá nós desmontamos. E a importância de você ter uma experiência com fogo, porque foi aqui que eu também fui batizado com o Espírito Santo. Foi aqui, nesse lugarzinho, bem aqui, ó, numa tarde como essa, numa oração que estava tendo, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui incendiado, e eu ainda estou queimando até hoje, e vou continuar queimando até ele voltar. Porque o fogo vem dele, é ele que sopra. Toda vez que de repente fica aquela brasinha, está só fumegando, vem o fogo, vem o sopro do Espírito. E quando a gente fala de fogo, nós não falamos só de marcas que ficam na pele, mas nós devemos carregar marcas que mudam o nosso caráter. Irmãos, eu gosto do fogo, eu gosto da presença, eu saio correndo se tiver que correr, eu pulo se tiver que pular, grito, falo em línguas estranhas, tenho os dons, não tenho os dons de curar, como o bispo Rinaldo, mas eu também oro em nome de Jesus e pessoas são curadas, porque esse sinal acompanharão aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porém eu reconheço quem tem esse dom, e ontem mesmo já recebi minha cura, minha garganta estava muito infeccionada, e ele testemunhando aqui da irmã que estava lá, os diagnósticos dizendo, olha, ainda está, você tem, falou, não, eu estou curado, eu também recebi. Agora, preste atenção, esse fogo não marcou só a minha alma, ele transformou todo o meu modo de pensar. E eu quero trazer uma mensagem ao seu coração, marcados pelo fogo, porque você não pode sair daqui desses dias do mesmo jeito. Você viu o bispo Rinaldo contando ontem, uma pessoa que era cega de nascença, e ela foi curada, e depois desviou-se, e depois abandonou, e depois largou mão, foi embora, traiu a esposa, está vendo? Ele teve contato com o fogo, ele foi tocado pelo fogo, o Espírito mexeu, o Espírito moveu, mas ele não mudou, o caráter mudou para pior. Quem lembra da história dos 10 leprosos? Levanta a mão assim. Para você que pensa que os 10 não foram curados, quem falou que foram curados foi Jesus. Então não vai ficar com essa ideia furada que só foi um que foi curado. Jesus falou assim, não foram 10 os que foram curados? Aonde estão os 9? Está vendo? 10 receberam a palavra, 10 teve contato, 10 receberam, mas teve 9 que decidiram ir embora. E não foi assim, não foi diferente também no Novo Testamento. Muitas pessoas tiveram contato com o Espírito Santo, receberam poder, infelizmente, não aproveitaram. Não é isso que eu quero para a sua vida. Eu quero que depois desses dias, vai ter hoje à noite, vai ter amanhã de manhã ainda também, pastor? À tarde, né? Então imagina, e depois? Será que você vai ficar apenas de congresso em congresso, de evento em evento? Isso é bom, nós também fazemos, nós também participamos. Acabamos de ter um retiro espiritual que foi fogaréu só lá. Mas o que adianta sair de lá? Ei, o fogo que Deus derrama no domingo é para você queimar na segunda, na terça, na quarta, na quinta. O fogo que Deus derrama no Pentecostes é para ir até Samaria. Porque os samaritanos não se dão com os judeus, mas alguém tem que ir lá incendiar os samaritanos. O fogo que é derramado em Jerusalém é para levar você até os confins da terra, não é para parar, como a pastora pregou aqui. O fogo que arde nesses dias, o milagre que você recebeu nesses dias, é para te encher de ânimo e de fé, e te levar a lugares onde você nunca esteve. Então, eu quero ler aqui um trecho da palavra de Deus, Atos capítulo 3, vou colocar aqui em cima, Atos capítulo 3, eu ainda estou raiz ainda, a Bíblia de papel, pastor, mas isso é antigo, pode ficar tranquilo, às vezes eu tento usar ali o iPad ou o celular,
E como eu tenho uma certa dificuldade de ler sermão, de ler mesmo, e eu preciso aprender, ora por mim, fala, oh meu Deus, abençoa para esse careca aprender a ler direito, que vai melhorar para mim também, tá bom? Mas então eu vou ler aqui, você pode ler na sua versão, vou ler na versão NVI. Versículo 1 do capítulo 3, aleluia, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas, olha só, foi à tarde também, ó, coisa linda. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Irmão, se nós tivéssemos alguns crentes, ou mais crentes assim, hoje tem um negócio aí que estão esparramando aí, espalhando, muitas pessoas param na fé por causa do homem, né? Aí eles falam assim, eu fui para a igreja, eu olhei para o homem, aí vem um outro irmão crente, cheio do Espírito Santo, fala assim, irmão, para de olhar para o homem, vai para a igreja, olha só para Jesus. Olha só para Jesus, não olha para o homem. Mas aonde nós encontramos base bíblica para isso? Pelo contrário, Jesus falou assim, assim brilha a vossa luz diante dos homens, e eles glorifiquem a Deus pelas vossas boas obras. A nossa vida tem que ser olhada. Ei, isso anula o testemunho cristão de transformação. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas infelizmente, por falta de testemunho cristão em escândalos, as pessoas falam, não olha para mim não. Mas a Bíblia diz que nós somos como uma candeia, somos como luz. O mundo tem que olhar para a luz, ele tem que olhar para nós. O apóstolo Pedro falou, olha para nós, pode olhar para nós. Em outras palavras, nós não temos o que você pede, mas nós temos o que você precisa. Porque às vezes a pessoa está pedindo o que não precisa, e isso é comum. Sabia? Lembra do cego de Jericó? Um deles que foi citado aqui pelo bispo Rinaldo, ele falou das 3 curas dos cegos, e um deles foi esse. Ele estava pedindo esmola. Ele estava precisando de ver, mas ele estava pedindo esmola, pedindo o que não precisava. Ele estava sobrevivendo. E quando ele chegou diante de Jesus, Jesus mandou trazê-lo. Aí Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Jesus queria saber se ele ia continuar pedindo dinheiro ou ele queria liberdade. Aí ele falou assim, eu quero voltar a ver. Pronto, foi na hora. Então veja, rapaz. Pronto, está vendo? Ele estava lá pedindo o que não precisava. Esse aqui também estava pedindo esmola, porque não tinha outra coisa. Ele estava lá pedindo esmola. Pedro falou, olha para nós. Pedro disse, versículo 6, disse Pedro, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho. Você tem convicção do que você tem? Você tem o Espírito Santo, meu irmão. Você tem o fogo que aquece, que ilumina, que queima, que move, o fogo que marca, que transforma. Você não é mais o mesmo depois do Espírito Santo. O que eu tenho, isto eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ande, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando. Olha só, andando, saltando e louvando. Então ele andava, ele pulava e ele louvava. Será que os milagres estão causando isso em nós? Eu estava comentando com o bispo Rinaldo que uma das mulheres dos milagres que aconteceram quando ele ministrou lá na igreja, ela era cega de um lado e ela voltou a enxergar, está enxergando normal. E nós vamos abençoar o casamento dela amanhã. Ela casou no cartório ontem e ela vai ser abençoada amanhã. Mas tem gente que ele recebe o milagre e ele não louva, não salta e nem vai para a igreja. Ele vaza na braquiária, ele some. Ei, eu quero dizer para você, quem tem experiências com fogo, vem para a igreja. Saltando
e entrou no templo. Olha só que coisa linda. Ele só ficava lá fora. Agora ele tinha oportunidade, porque no templo não podia entrar coxo, aleijado, ninguém defeituoso. Pastor, ele estava lá há quantos dias internado? Ele estava lá há 40 anos. 40 anos. Vendo festas e festas, festas e festas, Pentecostes e Pentecostes, Páscoas e Páscoas, alegrias e alegrias, gente animada, famílias entrando no templo, e ele não podia. Agora ele encontra um homem que foi marcado pelo fogo do Pentecoste do Espírito, e ele diz: você vai entrar comigo. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo, o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que ali havia acontecido. Agora vamos voltar um pouquinho, Atos capítulo 1, versículo 13. Vamos ler comigo. Versículo 13, cadê? Está aqui, ó. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro e João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, o filho de Tiago. Por que eu quero dizer para você? Porque o título dessa mensagem é Marcados pelo Fogo. Preste atenção. Pedro e João estavam lá entre os 120. A ordem foi dada a 500, mais ou menos, segundo o apóstolo Paulo. Só que 380 decidiram ir para a festa de Pentecostes, que era uma festa regada a muita alegria. Nações, judeus de todos os lugares vinham para aquele lugar. E talvez seja por isso, só talvez. A gente pode conjecturar, nós não sabemos. Mas só tinha 120. Entre eles estava Pedro e João. Eles estavam lá. Agora Atos capítulo 2, versículo 3. E viram o que parecia línguas de fogo, e que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Ei! Esses homens eram homens comuns, como você e eu. Eram pessoas que foram escolhidas para um propósito, mas eles foram marcados pelo fogo do Espírito do Pentecostes. Eles tiveram experiências. Irmãos, eu tenho algo comigo, que toda vez que Deus manifesta a presença, todas as vezes, Ele pode manifestar em qualquer lugar, mas não manifesta em qualquer lugar. Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Isso é doutrina bíblica, firmada nas Escrituras. Mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Mas todas as vezes que há uma manifestação de Deus, algo tem que mudar na estrutura do ser humano. Você lembra quando Ele manifestou-se para o povo de Israel? Ele queria falar com todo o povo, face a face. Mas quando ele começou a falar, o clangor de trombeta, o fogo, aí o povo falou: não, nós não queremos ouvi-lo, nós não podemos ouvi-lo. Aí falou para Moisés: Moisés, fala tu com ele, e depois você fala para a gente, e aí nós vamos obedecer. Está vendo? Todas as vezes que Deus chama um profeta, que Deus chama alguém, a manifestação do poder de Deus, você vai ver os elementos, e um deles você vai ver o fogo. Como que ele chamou Moisés? Com qual elemento que ele usou? A sarça ardendo. Poderia ser qualquer outra coisa, mas ele usou o fogo. Só que o fogo que não consumia a sarça estava lá. É assim que deve ser. O que chama a atenção do mundo não é se você pegou fogo e consumiu e acabou e fumegou, mas se você continua queimando, porque o fogo do Espírito continua queimando. Por que Deus manifesta sempre com fogo? No Pentecostes não foi diferente. Veio línguas como que de fogo. Agora presta atenção, poderia ter sido qualquer símbolo. Entre tantos símbolos do Espírito Santo, o Espírito Santo tem outros símbolos. Tem água como símbolo, tem pomba como símbolo, tem vento como símbolo. E aqui ele usou vento e fogo. Agora imagina vento e fogo. Vento e fogo.
É um negócio que não pode juntar, irmão. Diz que veio um vento impetuoso. Só que aí, como muitos crentes não leem muito a Bíblia, eles pensam que já encheu o povo. Não, não. Diz que o vento encheu a casa onde estavam assentados. Depois de encher a casa, veio línguas de fogo e parou sobre cada um deles. Então todos foram cheios do Espírito Santo. Ele poderia ter usado só o vento, mas ele usou vento e fogo. Você já deve ter tido essa experiência. Está lá o foguinho ruim, fraco. Aí você chega assim, ó. O que o fogo faz? Eita, esse é crente. Quando fala, eita Jeová, eita, aí já começa. É assim, é quando o Espírito está. Irmão, não foi esse sopradinha do pastor. Foi um vento impetuoso. Agora imagina um vento impetuoso. Tudo que o fogo precisa é de oxigênio renovado. Veio um vento impetuoso. E sabe o que é que precisa para o fogo ser mantido? Combustível, seja qualquer coisa. E lá estavam 120 gravetos prontos para serem incendiados pelo Espírito de Deus. Estavam 120 dizendo, como nós estávamos cantando: incendeia, Senhor. Toca fogo, Deus. Só que preste atenção, porque marcados pelo fogo, eles não ficaram lá dentro. Chamou atenção. O barulho foi grande. Jerusalém se reuniu. O povo começou a vir de todos os lugares. Nós tivemos uma experiência agora esse final de semana, que fazia muitos anos que eu não vi uma experiência como essa. Teve uma hora lá no retiro, estava finalizando de lavar na cozinha as panelas e tal. E de repente, foi de repente, tem aqueles de repente? Irmãos, mas fazia muito tempo mesmo, eu já vi, eu acho que 1 ou 2 vezes dessa natureza. E começou naquele lugar, mas foi um poder de Deus. Foi derramado sobre a cozinha, só que aí, o que aconteceu? As irmãs, e começou a vir gente de tudo quanto é quarto que estava por lá, e o povo vinha olhando igual no Pentecostes. O que está acontecendo? E aquele fogaréu começou a incendiar. Ei, pessoas tiveram visões, Deus abriu o céu sobre aquele lugar. Ei, mas Ele só fez aquilo para um propósito. Ele não fez aquilo para nós ficarmos vangloriando de experiências, porque experiências com Deus não deve produzir vanglória humana, mas deve levar a todos a glorificar o nome de Deus. Eles estavam indo para orar. Preste atenção aqui. Se você teve uma experiência genuína nesse final de semana, seja com milagre, o poder, o fogo de Deus, se você ainda vai ter, uma das coisas que vai ser marca na sua vida para todo sempre, o zelo por uma vida devocional de oração. Eu sei que essa não é a mensagem de muitos, glória a Deus, mas eu vou continuar com ela, porque ela é a mensagem para a sua tarde. Esta é a mensagem que abençoará a sua vida, porque tem gente que se impressionam com os dons de poder. O Espírito tem 9 dons. 3 deles são de poder. 1 Coríntios capítulo 12, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito são dons de revelação. Mas tem 3 dons de poder: operação de maravilhas, dom da fé e dons de curar. Nós impressionamos. Isso é bom, ver pessoas sendo curadas, e Ele vai curar ainda mais. Mas preste atenção, toda manifestação tem que nos conduzir para perto dEle, e você só chega perto dEle em oração. Ei, o que eles estavam fazendo? Vida de oração. Eles estavam ainda no costume judaico. Eles não mudaram os costumes judaicos. Eles estavam indo às 3 da tarde, a oração da tarde. E eles estavam indo para onde? Para a oração. Ei, o que adianta ser cheio do Espírito Santo? Pular, falar em línguas, eu amo isso, é poder de Deus. Mas na segunda tem oração. Ei, aí amanhã não sabe o que é levantar para fazer um devocional, não consegue mais, só precisa de alimentação dos outros, porque não consegue se alimentar. Eu quero dizer para você, o pão está fresco, meu irmão. Ei, está disponível, o véu foi rasgado, você pode comer a hora que você quiser. Vida de oração.
Que fogo é esse que não nos conduz? Por que a igreja cada vez mais está sendo conhecida pelos escândalos do que pela sua piedade? Porque a vida de oração está ficando cada vez menor. O povo já não quer mais orar, mas quer mover, quer poder, quer milagres, quer curas. Tem gente que ele anda quilômetros para receber uma cura. Na Bíblia e hoje. E está certinho. Vai atrás, corre atrás. Você está aqui talvez buscando o seu milagre. Eu já recebi o meu ontem. Muitos receberam e vai receber hoje. Mas depois que recebe o milagre, eles esquecem o abençoador. Eles esquecem quem foi a fonte. O bispo falou várias vezes: eu não sou a fonte, eu sou o entregador. Eu sou o carteiro. E aí você se esquece quem deu o presente. Ele profetizou, várias pessoas receberam o presente de Deus. Eu quero dizer para você: nenhum homem tem capacidade de tocar a sua vida para sempre. Ele pode tocar por um tempo determinado, mas o Espírito Santo, o fogo de Deus, toca você para todo sempre. Ei, quando alguém tem contato com o fogo, ele quer estar diante daqueles que ardem em fogo. Ei, ontem o bispo teve uma visão aqui, eu tive uma outra visão, ele teve uma visão, eu tive uma visão de olhos abertos aqui. Ele falou que ele estava vendo anjos que ardem em fogo. Lembra dele falar aqui? Quem lembra? Ele falou: eu estou vendo 2 anjos. Você lembra quando Isaías capítulo 6, ele viu a glória de Deus? O que ele viu lá além da glória de Deus? Ele viu serafins. Serafins vem da origem hebraica saraf. Saraf significa arder constantemente em fogo. Serafins são seres espirituais, das categorias espirituais que ardem em fogo. Você sabia que Satanás era um desses seres? Não dos que queimavam, mas ele era um querube, ele era um querubim. Ezequiel 28 diz que ele era um querubim, ele não era um serafim. Ele não ardia em fogo, ele era guardião da glória de Deus. Só que preste atenção, mas Deus disse que ele vai arder em fogo para toda a eternidade, o fogo do juízo. Isso está decretado. Agora preste atenção, por que ele odeia tanto você? Porque você não vai arder no fogo do juízo. Deus decidiu fazer você arder em vida e para a eternidade em adoração a Ele, colocando fogo dentro de você. Satanás, ele inveja isso, porque ele nunca ardeu em fogo. Ele não era um serafim, ele era um guardião, ele era um querubim orgulhoso, e ele foi lançado para a terra, diz a palavra de Deus. Mas aí Deus falou que o juízo dele é arder para sempre no lago de fogo e enxofre. Está vendo que às vezes a gente pensa no fogo só do lado bom? O inferno vai queimar em fogo, e depois ele vai ser lançado ainda. É fogo. Então não brinca com fogo não. Marca do fogo, fala comigo. Primeira marca: vida de oração consistente. Você quer ver uma coisa se foi genuíno? Domingo, corre esse templo inteiro, rodopia, fala em línguas, tem dom de línguas, recebeu todos os 9 dons do Espírito, recebeu os 7 dons do Pai, de Romanos capítulo 12, e ainda está inserido nos 5 dons ministeriais de Efésios 4. Eu falo: rapaz, meu Deus, o que é isso? Que potência! Aí sai uma voz do altar: irmãos, amanhã toda a igreja está convocada para orar às 5 da manhã. Aí o irmão sai murmurando: orar de novo? Nós já passamos o final de semana orando, para que orar? Que fogo é esse que não te leva para a oração? Que fogo é esse que não te move para a oração, meu irmão? Eu já sabia que ia diminuir o glória. Eu estou tranquilo, cada um no seu chamado. Eu estou aqui entregando a mensagem de Deus, porque Deus não quer ver você ardendo por um congresso, apenas por 2 dias, mas por que não por toda a vida? Por que não quando alguém te encontrar daqui 5 meses, fala: irmão, você ainda está queimando? Rapaz, eu estou queimando. E o irmão encontrar você daqui 10 anos, rapaz, você não apaga, não apaga, porque o fogo nunca se apagará. E encontrar daqui 50 anos, meu Deus, não apaga não. Você vai estar igual Caleb, falando assim: eu tinha força 40 anos atrás, e estou cheio do fogo há 40 anos para frente, e vou cheio do fogo para frente. Vida de oração.
vida de oração. Agora olha o versículo 2, que nós já lemos, de novo. Quem foi marcado pelo fogo é sensível às pessoas necessitadas à sua volta. É impressionante como nós vemos hoje. Vai diminuir mais os glórias. O evangelho sendo pregado, sai do culto cheio do fogo e atropela o necessitado. E não se lembra que tem gente na família precisando de uma oração. E não se lembra de um irmão que está precisando de uma intercessão. Ei, 40 anos o cara lá na porta. Mas preste atenção, Pedro e João já tinham passado por lá, Jesus já tinha passado por lá. Sabe qual a diferença agora? O fogo. Sabe qual a diferença agora, apóstola Regina? O fogo. Quem foi marcado pelo fogo tem sensibilidade espiritual. Ele percebe que o que ele carrega tem que ser derramado. Ele percebe que o que ele carrega tem que ser derramado. Como que você pode queimar aqui e virar um tição fumegante aí fora? Ei, esse fogo que Deus está te incendiando aqui, eu creio em milagre, sim. E recebeu o milagre, sim, e agora? Agora, seja um agente de milagres. Agora, faça aquilo que o bispo ministrou ontem. Vai ser assim, você... Aí todo mundo, eu estava lá também, é para mim. Glória a Deus, eu quero isso aí, eu vou mudar, eu vou melhorar. O que adianta? Tem 2 túnicas? Reparta. Tem um carro que dá para dar uma carona? Dê uma carona. Aqui que nós começamos nossa caminhada. Nós viemos com a magrelinha, barra circular 97. Barra circular 97, deixava ela ali, ó. Sentava ali, perto ali onde está a irmã Alessandra. A irmã Alessandra dá uns glórias bonitos, é caminiana também. E eu lembro que a nossa filha mais velha, eu fazia um círculozinho no chão assim, falava, você dança aqui. É bem aqui que você deve dançar. E dançar, irmão. O pastor falava, eu lembro de uma vez que teve uma virada num colégio. Não tinha carro, não tinha nada não, irmão. Ou era carona ou era magrela. E quando tinha dinheiro pagava o ônibus. Quando tinha, a pastora lembra. Levava lá, pensa, não tem aquele tal de pobre de maré de si. Mas preste atenção, eu tive a experiência com fogo. Nós não nos tornamos ricos com bens materiais, mas hoje eu já vi isso acontecendo e eu verei outras vezes. O que eu tenho, isso te dou. O que eu tenho, isso eu te dou. Ei, pessoas recebem. Preste atenção, meu irmão. Que fogo é esse que não toca o semelhante do lado? Não, eu estou indo para oração, irmão. Você não está vendo, não? Estou indo para oração. Beleza. Se é uma vida de oração tocada pelo fogo, vai ter sensibilidade. Não, nós não podemos atrasar, não. A apóstola falou que tem que chegar às 5h20, mas a pessoa está lá desesperada, pelo amor de Deus. Pedro e João, Pedro olhou e falou, olha para nós. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Ei, preste atenção. Quem foi tocado e marcado pelo fogo tem sensibilidade espiritual. Fala comigo. Sensibilidade. Às necessidades das pessoas. Pessoas que estão à sua volta. Não é só aqui dentro não. Porque aqui dentro é difícil. A gente olha as carinhas, tudo carinha de anjo. Mas na hora que sai aí fora, a gente sabe que não tem só isso. Tem gente precisando. Tem gente passando dificuldade. Tem gente tendo, talvez, um abraço. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Sair, de repente, você não pode comprar um sacolão para todo mundo. Eu não estou falando de obra social só, não. Também. Mas, como pode fechar o coração? João diz, se nós vermos o nosso irmão padecer necessidade, 1 João capítulo 3, e nós fecharmos o coração, como pode permanecer em nós o amor de Deus? Fala comigo, segunda marca de quem foi tocado pelo fogo? Sensibilidade espiritual às pessoas que estão à nossa volta. Jesus falou que o amor se esfriaria de quase todos. Segundo a escatologia de Jesus, Mateus 24, o amor ia se esfriar. Bem, se João diz que Deus é amor, e Jesus falou que o amor vai se esfriar, como que alguém pode esfriar Deus? Deus não tem amor. Deus é amor. Essa cadeira não tem plástico, ela é plástico.
Como que João veio e fala que Deus é amor, aí Jesus falou, olha, mas o amor vai se esfriar. O amor não é um sentimento, o amor é um caminho. O apóstolo Paulo estava falando sobre os dons espirituais, e aí ele fala assim, agora vou mostrar a vocês um caminho mais excelente. Aí ele vai falar sobre 1 Coríntios capítulo 13. Agora preste atenção, como o amor vai se esfriar? É quando nós, que somos cheios do amor, deixamos esse amor, não deixamos esse amor fluir através de nós. Ou seja, o que Jesus estava dizendo, que nos últimos dias vai ter crente, mas não crente que flui. Não crente que flui no amor, não crente que começa a incendiar outras pessoas. Você sabia que quando você estende a mão, quando você faz algo como crente, aquilo marca a vida daquela pessoa para sempre. Eu sempre falei para minha esposa, falei, meu Deus, nós fomos tão amados, Deus deu esse batismo de amor a essa pastora que está aqui com vocês. Sabe, essa graça. Ei, e tem uma forma, tem vezes que as pessoas chegam para nós, tem gente que é bem mais velho do que eu, e tem eu como pai, até hoje. Deus derramou sobre mim uma paternidade, e eu não tive pai, eu não tive amor do pai, minha família foi uma tragédia. Agora presta atenção, e às vezes a pessoa fala, meu Deus, eu estou tão grato, como que eu posso fazer? Eu falo, tem jeito de você pagar. Tem. Pix. Pix? É. Você faz o Pix na vida dos outros, o mesmo que você recebeu. Você abençoa a vida dos outros. Você quer honrar Jesus? Faz aquilo que você recebeu na vida de alguém. Você foi abençoado, você foi amado, você foi bem cuidado? Cuida de alguém, ajuda alguém. Você já está pagando, pode ter certeza. E Deus vai trazer a bênção sobre a sua vida. Terceira marca de quem foi queimado pelo fogo mesmo, foi incendiado. É uma referência de fé. Hoje, infelizmente, tem um evangelho tão rasinho, que eu acho que ele não está nem no tornozelo, apóstolo. Acho que não chega nem, acho que está no solado. Se tivesse aquele nível do solado, o bispo Adriano, tipo assim, no solado lá de Ezequiel. É tão raso, que mas eu estou tão fraquinho, pastor, eu não dou conta de ajudar ninguém, eu não dou conta de levar ninguém, eu não dou conta de nada. Ei, e foi cheio do Espírito Santo. Pedro não teve um seminário teológico, não passou por nada de teologia, nada. Eu não estou falando que seja errado, eu fiz uma faculdade teológica. Não, mas ele falou assim, olha, o que eu tenho, isso eu te dou, olha para mim agora. Seja uma referência de fé. Ele falou, amanhã vai vir. Agora imagina o Pedrão, olha para nós, o que eu tenho isso eu te dou. E o cara não pulou, não levantou. Não, porque o texto diz que ele pegou na mão. Eu acho que aquela hora foi a hora mais tensa da vida dele. Meu Deus, eu falei, em nome de Jesus, pegou na mão. Ei, marca de quem tem o Espírito Santo, pega na mão de quem está no chão. Pega na mão de quem recebeu uma palavra e não tem força para crer. Pega na mão para ajudar gente que precisa de ajuda. Pega na mão e diz, eu liberei a palavra, eu sou uma referência de fé. Você vai andar em nome de Jesus. Oh, rabassui de quem? Pastor, mas não é eu creio em milagre? Irmãos, aqui o milagre maior é a sua transformação. É a nossa transformação. Se a gente sair daqui e praticar uma dessas aqui, já está valendo. Já valeu o meu milagre, já foi. É uma referência de fé. Para de ficar com esse negócio, não, olha para Jesus, não olha para mim não, irmão, porque eu sou uma porcaria. Ué, e o que Jesus fez? E o Espírito Santo está aí para quê? Irmão, pode olhar para mim mesmo. Você vai ver algumas falhas, mas se você dar mais uma olhadinha, você vai ver o Espírito Santo, porque Ele habita em mim, e eu estou revestido de poder, eu carrego o Espírito de Deus. Ei, tem que ter firmeza para fazer isso. Mas infelizmente hoje, muitas pessoas
Só tem essa força dentro da igreja. Quarta marca de quem foi queimado pelo fogo: tem convicção do que carrega. O que eu tenho. Eu falei aqui. Às vezes nós não temos essa convicção, nem o que eu tenho. O que eu tenho? Como que eu vou falar para a pessoa andar? Como que eu vou liberar uma palavra? Tinha uma irmã, ela não está aqui, ela veio. A filha dela veio ontem, a irmã Dora. Ela chegou lá, ela estava com um negócio lá na costela, na coluna, não sei como, estava entrevado. Eu não tenho dom de cura. Nora, né? Eu não tenho dom de cura, mas eu carrego Jesus Cristo. E eu posso orar em nome de Jesus, a pessoa ser curada na hora. É bíblico. Opa, está alguém entre vós doente? Tiago capítulo 5. Pedir, que Deus pode te dar, ué. Às vezes a gente fica assim, porque, tem convicção do que você carrega. Você carrega o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí tem aquele ditado, parece que carrega o rei na barriga, né? Se alguém falar, vocês falam, não, carrega ele no peito, meu irmão. Esses dias uma pessoa falou assim, você é judeu? Eu queria perguntar, eu estou com vergonha. Você é judeu? Eu falei, não, eu carrego um judeu dentro de mim, Jesus Cristo. Eu não sou não. Mas um dia eu vou conhecê-lo. Eu vou vê-lo como ele é. E às vezes a gente não tem convicção nem do que carrega. E está cheio de Deus, e está pulando, e está falando em línguas. Já foi batizado com o Espírito Santo, já tem até dons. Já tem até dons. Mas ainda que não tenha nenhum dom, ou não tem outros dons, você carrega o Espírito Santo de Deus. Você carrega o Espírito Santo de Deus. Pastor, e como que o Espírito atravessa a rua? Como? Quando você atravessa. Como que o Espírito ajuda o irmão necessitado? Quando você ajuda. Eu vi aqui ontem o bispo falando várias vezes, essa é a mão do Senhor. É o toque do Senhor. Está certinho. Não é bíblico. O que Pedro falou foi assim, olha, o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus. Se ele tivesse falado em nome de Maria, em nome de Pedro, alguma coisa, aí estava furado. Mas ele falou em nome de Jesus, levanta e anda. E o cara não levantou. Porque alguns foi instantâneo, mas aquele, eu vejo, ele pegou na mão, levantou. Aí quando segurou na mão, aí ele deu um salto, pulou, glorificou a Deus, falou, opa, agora nós entramos. Preste bem atenção aqui. Muitas vezes, sabe por que nós não oramos? Sabe por que nós não queremos orar? Porque nós não temos convicção de quem habita em nós. Meu irmão, se você está tendo experiência com fogo, esse fogo não apaga. Esse fogo só você pode deixar parar de fluir, mas ele por si só não apaga. Ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito Santo de Deus. Não adianta. Sexta marca, quinta marca, eu já vou encerrar. Quem foi marcado pelo fogo, tem uma palavra que muda a realidade de pessoas. Irmãos, às vezes a pessoa chega perto de nós, estou com uma situação difícil, minha família, meu casamento, e não sei o quê, minha finança, minha empresa, e taratatá, e fala. Aí às vezes a gente tem uma palavra que desmonta mais ainda a pessoa. Porque tem crente que é assim, a pessoa já chega meio caindo, ele dá uma paulada e termina de cair. O cara já estava lá no chão 40 anos. Quem tem experiência com fogo, fala, eu tenho uma palavra que tira você do chão hoje. Eu carrego comigo uma palavra que arranca você do chão. Ei, quem foi marcado pelo fogo, tem uma palavra que muda a realidade de pessoas. Muda a realidade de pessoas. Muda a realidade de pessoas.
Às vezes a gente fala, não, mas eu não vou liberar porque eu não sou perfeito. Quem que diz que Deus está firmando na sua perfeição? Não, mas é na perfeição dEle, é na palavra dEle que você carrega. Muda a realidade de pessoas. Sexta marca. Versículo 8. Tudo isso no texto que nós lemos aí. Esse aqui, acho que vai ser o que menos vai dar glória a Deus agora. Eu vou até tomar água agora. Quem foi marcado pelo fogo, conduz as pessoas para dentro. E não tira as de dentro para fora. Vou falar bem baixinho para ninguém ouvir. Tem gente que diz que é cheio do Espírito Santo, mas está tirando gente da igreja. Tem gente que é cheio do Espírito Santo, mas está levando os que estão dentro do templo adorando para fora. Ei, quem foi marcado pelo fogo, pega quem nunca pôde entrar, coxos, aleijados, paralíticos, e traz eles para a presença de Deus. Que fogo é esse que ao invés de atrair pessoas, afasta pessoas da presença de Deus? Ei, meu irmão, Deus não quer ver você apenas recebendo um milagre, porque milagre para Deus é fichinha. Ele faz a hora que Ele quer, Ele usa quem quer e Ele já está fazendo e vai continuar fazendo. Mas Ele quer ver um milagre maior. Assim como você um dia foi tocado por alguém lá fora, você deve ser um instrumento do Senhor, porque você foi tocado pelo fogo. A hora que você olhar e falar assim, não tem mais lugar, vai ter que fazer 2 cultos. Não tem mais lugar, fazer 3 cultos. Não tem mais lugar, fazer 4 cultos. Não tem mais lugar, vamos ter que quebrar e aumentar. Ei, imagina se cada um de nós fôssemos buscar as pessoas que estão lá fora. Fôssemos buscar as pessoas. Ei, imagina se cada um de nós, a cada culto, encontrasse um coxo pela beira da rua aí, espiritualmente na alma, e falar assim, eu tenho uma palavra que te levanta. Vamos para a presença do Senhor em nome de Jesus. Imagina se a gente encontrasse cada um desses que estão aí fora, desigrejados, feridos, machucados, e tivéssemos uma palavra. Mas a gente vem para este lugar e fala, eu estou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo, sou batizado com o Espírito Santo. Ei, quem é marcado pelo fogo tem características. Se você já queimou alguma vez com foguinho, lembra? Toda vez que você olhar aquela cicatriz, você vai ver. Porque um dia você não foi queimado por fora, um dia você foi queimado por dentro. Ei, e você só é queimado por dentro naquilo que você confessa. Lembra de Isaías? Eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías capítulo 6. Imediatamente após a confissão, um serafim, anjo que arde em fogo, não precisava pegar nada, ele já estava em fogo. Mas a santidade de Deus é tão forte que precisa pegar uma tenaz. Ele precisou pegar um equipamento para pegar brasa. Diz que ele pegou a brasa e tocou no lábio de Isaías e falou, agora seu lábio foi curado, sua iniquidade foi tirada. Diz que depois desse texto, você vai ler lá na sua casa, diz que Isaías ouviu a voz do Senhor. É por isso que tem gente que não ouve mais a voz do Senhor, porque não foi purificado. E depois que ele é purificado, e depois que ele ouve, ele se posiciona e fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ei, há muita gente lá fora precisando desse fogo que nós carregamos. Há muita gente lá fora precisando desse poder que nós temos. Há muitas pessoas que jamais não entraram nunca em um prédio como esse para buscar um milagre. Mas você é a fonte, você carrega a fonte. Você não é a fonte, mas carrega a fonte. Você carrega o fogo que vai levar esse milagre até essas pessoas. E depois que elas receberam o milagre, conduza elas à congregação. Leva elas até a mesma experiência que você teve. Leva elas a viver o mesmo que você vive. Pedro e João pegou na mão do cara, o cara começou a pular, e Pedro e João falou, é para o templo que nós estamos indo. Ei, tem gente que se impressiona tanto com o milagre que esquece de orar. Pedro saiu com João para orar, e eles continuaram, foi para o templo para orar. Ei, você já leu Atos 16? Quando Paulo e Silas estavam na prisão? Orando, porque às vezes a pessoa esquece, orando. Eles não estavam só cantando. Lê o texto. Eles estavam orando e cantando. E por que eles estavam orando? Porque em Atos 16, no começo, diz que eles estavam procurando um lugar de oração. E nesse procurar um lugar de oração, expulsou um demônio, foi preso, foi amarrado. Mas quem sai de casa com um propósito de oração, vai orar nem que seja na cadeia.
mas ora. Aí ele estava lá, Senhor, sei como ele estava orando, com o pé amarrado. E Deus olhou para eles, aí está igual aquela música, né, que eles cantaram. Ele falou, rapaz, vamos ter que libertar os meninos. Olha lá, eles saíram para orar. O lugar não foi certo, mas ele já fez milagre e tudo mais, mas estão orando. Ei, conduz as pessoas à presença de Deus. Quando Deus derramou o poder, lá naquela cadeia, tinha um carcereiro que morava dentro da cadeia, do lado da cadeia. O apóstolo Paulo poderia ter saído de qualquer jeito. Ele falou, não, esse carcereiro precisa de viver o mesmo que eu vivo. O carcereiro estava lá querendo se matar. Ele falou, não faça isso. O que eu tenho que fazer? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aí é uma cena extraordinária, porque o próprio carcereiro estava limpando o apóstolo Paulo, e ele não estava melhorzinho não. Deus podia ter curado as feridas dele, mas não curou não. O carcereiro estava limpando, e ele estava lá. Então, leve as pessoas. E o último, marca de quem foi cheio do Espírito Santo. Versículo 12 e 13, depois você lê na sua casa. E o 16. Não quer a glória que é de Deus. Quando as pessoas começaram a glorificar o apóstolo Pedro e o apóstolo João por aquele milagre, aquela coisa, os fariseus tudo desesperado, ele falou, pessoal, isso aqui não foi nós não, isso aqui foi Jesus Cristo. Ei, às vezes sabe por que muitas vezes nós não somos usados por Deus? Porque Deus conhece nosso coração. Se Deus usar a nossa mão para fazer um milagre, a gente pensa que é Deus. Daqui a pouco a gente está pensando, meu Deus, sou eu, o que é você? Nada. O bispo sempre conta a história do jumentinho, não sei se ele contou aqui já, a história, é uma história que tem até na internet. Imagina aquele jumentinho lá que levou Jesus no domingo de Ramos, né, que a Igreja Católica Apostólica Romana estabeleceu, mas naquele dia da glorificação da entrada triunfal em Jerusalém. Imagina o jumentinho contando para a mamãe dele, na jumentinha lá, olha o negócio, pensa numa coisa extraordinária, pensa em algo tremendo. Aí ela fala, mas você estava com alguém? Você estava carregando alguém? Eu estava carregando Jesus. Ele contando aqui, bispo, a história do jumentinho, que o senhor até contou. Porque às vezes nós pensamos que somos nós. Não, é o que nós carregamos. Ei, quem foi marcado pelo fogo não rouba a glória de Deus. Quem foi marcado pelo fogo não rouba a glória de Deus. Eu vou falar de novo as 7 marcas aqui para nós orarmos, porque eu preciso orar. Porque Deus vai continuar derramando e queimando a gente, incendiando. Quem foi marcado pelo fogo é disciplinado em oração. Tem uma vida de oração, tem uma vida de disciplina de oração. Quem foi marcado pelo fogo é sensível à necessidade. O apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles perceberam aquele homem ao lado ali há 40 anos que talvez ninguém olhava. Quem foi marcado pelo fogo é uma referência de fé. Ele pode dizer, olha para mim, olha para mim, olha para nós. Quantos cristãos hoje não têm mais essa hombridade de falar, pode olhar para a minha vida, meu irmão. Me imita porque eu estou imitando a Jesus Cristo. Aí fala, não, olha para Jesus, não olha para mim não, porque eu sou perdido. Não, você carrega o Espírito Santo. Quem foi marcado pelo fogo tem uma convicção do que você carrega. O apóstolo Pedro falou assim, o que eu tenho, isso eu te dou. O que eu tenho, ele tinha convicção que ele tinha. Ele tinha convicção. Ele tinha convicção de que ele carregava o Espírito Santo. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele estava cheio do fogo de Deus. Quinto lugar, quem foi marcado pelo fogo carrega uma palavra e libera uma palavra que muda realidades. O bispo, ele tem os dons que Deus deu a ele. E por que ele faz isso? Um dia ele também foi tocado, não foi, bispo? Um dia também você foi tocado. Eu estava falando para ele lá na igreja, falei, uma das coisas que é a marca dele, porque não é normal a gente ver isso em pessoas jovens, ele é jovem. Eu falo jovem porque é muito mais jovem do que eu, 30 anos por aí, né, bispo? E eu falei, meu Deus, e ainda é um pastor de uma igreja local. Porque geralmente a gente vê pessoas que carregam esses dons, mas que são missionários, são itinerantes, não tem nada contra isso aí, mas é difícil deles terem alguma legalidade em algum lugar. Mas ele, além de ser um pastor local, ele carrega algo. Agora, se ele tem isso, é porque ele recebeu algo. É por isso que ele libera sobre nós, é por isso que nós liberamos como crentes. Sexto lugar, quem foi marcado pelo fogo conduz as pessoas para dentro da igreja e não para fora.
Aquele paralítico foi pego pela mão e ele saiu saltando, adorando. E sabe onde ele entrou? Ele foi levado para o templo. E tem gente que diz que é cheio do Espírito Santo, cheio do fogo, e está tirando gente da igreja, fofocando, falando mal. Ei, meu irmão, Deus te trouxe aqui para dizer: esse fogo que aquece, que incendeia, também é juízo quando nós brincamos com ele. E por último, ele sabe que a glória não é dele, a glória é de Deus. Eu quero que você fique de pé. Eu sei porque, assim, eu estou agora compreendendo meu espírito, porque Deus me deu essa mensagem para ministrar aqui. Ele já fez tantas curas e vai continuar curando. Ele já derramou fogo e a gente gosta do fogo, incendeia e queima. Mas, meus irmãos, esse fogo tem que transformar. Tem que transformar o nosso caráter. Esse fogo tem que mudar. Esses milagres, essas manifestações que estamos vivendo tem que mudar a nossa vida. Tem que nos fazer mais parecidos com Jesus. E eu preciso orar por você agora, com você e por você, porque nós não podemos ouvir a palavra de Deus e ficar inertes, como a pastora Mara ministrou aqui mais cedo. Infelizmente hoje é nós que temos que fazer apelo. Mas aqueles homens, como o apóstolo Pedro, eles estavam tão incendiados, que eles pregavam. Eram as pessoas que falavam o que devemos fazer. Ei, isso é o que o fogo faz. Isso é o que o fogo faz. O Espírito Santo, lembra do que veio no Pentecoste? Ei, lembra quando Jesus falou que ele viria? E lembra quando ele veio no Pentecoste? Aqueles 120 foram cheios. E aí eu vou dizer para você, talvez a sua vida cristã não está fazendo a diferença nenhuma fora desse prédio, fora do seu grupo, fora do seu ministério. Deus não te chamou para isso. Talvez o milagre que você já recebeu aqui não está mudando e nem impactando a vida das pessoas. Deus não te chamou para isso. Deus tem um propósito. Eu quero chamar você aqui nesse altar. Eu não quero apenas pessoas emocionadas aqui, não, porque a palavra de Deus não é para te emocionar, é para te transformar. Feche os olhos. Mas você que quer ver pelo menos 3 marcas dessas mais evidentes na sua vida, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui, porque o que Deus está fazendo aqui não pode ficar de qualquer jeito. Eu quero que você saia do seu lugar, pelo menos 3 marcas dessas. Marcas de quem foi tocado pelo fogo. Disciplina na oração, sensibilidade à sua volta, é uma referência de fé, tem convicção do que carrega, tem uma palavra que tira as pessoas do chão, conduz as pessoas para dentro da igreja, sabe de que a glória é de Jesus Cristo, não é sua. Ei, o apóstolo Pedro não era assim. O apóstolo Pedro estava dentro de um lugar trancado com os apóstolos com medo, mas quando veio e foi cheio do Espírito Santo, ei, a vida deles nunca mais foi a mesma. Ei, esse glória que nós damos aqui, esse glória a Deus que damos aqui por causa do fogo, ele tem que tocar a vida de pessoas lá fora. Ei, Deus está te chamando hoje a um concerto. Ele não manifestou tudo que ele está manifestando aqui à toa. Eu quero que você chegue bem pertinho aqui do altar, bem pertinho. Pode chegar. Eu estou convicto dessa mensagem que Deus me entregou. Eu estou aqui como profeta da palavra de Deus, para dizer para você: você não precisa de mais fogo. Você já tem todo o fogo que os céus têm. Você já tem o Espírito Santo. Ei, o que você precisa é deixar este fogo arder, ei, e marcar a vida de outras pessoas. Os milagres que Deus vai continuar fazendo aqui não são apenas para impactar a sua vida, mas para impactar a vida de outras pessoas. Quando alguém vê você entrando no templo saltando de alegria,
louvando a Deus. Quando você encontrar alguém que nunca entrou num ambiente como esse, você fala: meu irmão, eu te levanto desse chão em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração, porque o Espírito Santo te trouxe nesta conferência. Você crê em milagres? Ei, mas tem um milagre que vai impactar a vida das pessoas lá fora. É quando o seu milagre vai fazer a diferença, além dessas paredes, além do ministério, lá fora, onde tem os coxos, onde tem os aleijados, onde tem as pessoas necessitadas. Em nome de Jesus, Pai, eu ministro esta palavra, porque ela é autossuficiente, ela não precisa da ajuda de ninguém. Eu estou convicto, Pai, desta mensagem que o Senhor deu para nós essa tarde. Marcados pelo fogo. Ei, Deus não quer ver você marcados apenas por 3 dias. Deus quer ver você marcado, por que não por toda a vida? Por que não por toda a vida? Incendiados pela presença de Deus, tocados pela presença de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os irmãos vão cantar uma canção, e eu vou descer aí agora. Eu quero colocar a mão sobre a sua cabeça, para que esta palavra seja selada sobre a sua vida, porque o que vai fazer a diferença é essa palavra praticada. Em nome de Jesus. Levantamos nossa voz na certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar, pedimos: venha ao reino do Senhor. Este é o nosso clamor, que venha a justiça, a paz e equidade, que tua glória encha as nossas cidades, que o amor transforme, a graça transborde. Ouça nossa voz, Senhor, quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, que venha a justiça, a paz e equidade, que tua glória encha as nossas cidades, que o amor transforme, a graça transborde. Ouça nossa voz, Senhor, quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, Preste bem atenção, você que está aqui no altar. Pode olhar para mim aqui. O que faz a diferença na nossa vida são decisões que tomamos, e não apenas palavras que ouvimos. Há pessoas que vêm em conferências do poder de Deus como essa, manifestações, e saem impressionadas, mas não muda nada lá fora. Ei, preste bem atenção.
Deus não chamou você para ser colecionador de momentos, mas para ser transformador de realidades. O que Deus está fazendo aqui nesses dias e vai continuar fazendo, não é para você apenas sentir um arrepio, receber um milagre apenas, mas é para que isso seja transformador lá fora. Toma uma decisão que você tomar, que eu tomar. Não adianta nós sairmos daqui e falar: meu Deus, olha o bispo, meu pai, apóstolo, meu pai, o fulano. Não vai resolver. Mas se a gente pegar aquilo lá e falar: Senhor, eu vou encontrar alguém e vou derramar, e vou queimar, Senhor, e vou levar esse fogo, Pai, eu vou trazer, eu vou atrair pessoas, eu vou mudar. Senhor, esta semana eu ganho alguém para o Senhor. Senhor, esse mês eu ganho 2 pessoas para o Senhor. Senhor, eu não vou passar mais perto dos coxos e deixar eles do jeito que eles estão. Senhor, eu não vou passar mais. Ei, são decisões que tomamos que mudam a realidade da nossa vida. Eu estou aqui porque alguém tomou decisão de me ajudar. Uma dessas pessoas é a apóstola Regina, uma delas. Mas depois que nós saímos daqui, várias outras pessoas nos ajudaram. E até hoje, somos ajudados e ajudamos. Somos ajudados e ajudamos. São decisões que tomamos. Esse é o poder de Deus. Isso é que toca o coração de Deus. Porque senão, vira vazio. Você sai e aí logo depois parece: meu Deus, cadê o fogo? Cadê o fogo? Ei, se você já foi queimado algum dia, você não precisa saber cadê o fogo. Fala: opa, eu tenho marcas. É por isso que o apóstolo Paulo fala: eu carrego no corpo as marcas. Quem é queimado pelo fogo do Espírito nunca mais é o mesmo. Eu garanto a você, toma uma decisão, uma só. Você já tem Jesus se você já é crente, mas uma decisão de fazer algo. Essa decisão vai fazer a diferença. Você que recebeu palavras aqui, está recebendo, vai receber milagres, poder de Deus. Não deixe isso ficar em vão, não. Eu tinha que falar isso para você. Eu quero que você aplaude ao Senhor Jesus. Pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.